Olá, este é o Conexão. Segundo dados do Instituto Nacional de Educação e Pesquisa, o INEP, o país tem hoje 184.100 escolas, que formam cerca de 48 milhões de alunos. Cada uma destas unidades tem regras próprias e formas de gerenciar a educação. E nós vamos conversar sobre isso, sobre esta organização, sobre gestão escolar. Quem vai nos ajudar nesta conversa são Renata Zuliani, que é diretora da Escola Municipal de Ensino Fundamental Neuza Avelino, que fica na cidade de São Paulo, e a Juliana Rossner Viana, que é gestora escolar na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Jones José do Nascimento, na cidade de Serra, no Espírito Santo. Meninas, muito obrigada pela participação de vocês aqui. Fora do ar, a gente já estava conversando aqui um pouquinho e elas têm muita coisa para contar. E a nossa proposta de hoje é realmente compartilhar boas práticas, boas ideias e novidades para que a gestão escolar seja boa em outras unidades, assim como está acontecendo na de vocês. Eu gostaria de começar falando sobre o que é essa gestão escolar, na sua opinião. O que é uma gestão escolar adequada? Se você pudesse resumir assim. Gestão escolar adequada é a gestão que ouve os diversos segmentos. Os alunos, os professores, os funcionários e a comunidade. Porque nós precisamos da escuta para podermos trabalhar. Baseados na escuta, a gestão consegue avançar, apoiando o que a escola tem a fazer, que é ensinar. Você falou sobre a questão da comunidade, né? É muito importante que a comunidade respeite a escola e também sinta que ela faz parte, né? Que a escola é dela, né? Isso é importante? Muito importante, porque nós temos um chavão de que a escola está inserida. A escola, ela invade. Ela chega num local, ela traz profissionais que normalmente não são do local, não são moradores, com ideias, com concepções de todas, né? Todas as concepções e impõe. E essa imposição costuma gerar conflitos. Então, é importante, sim, que nós tenhamos um bom diálogo e que trabalhemos em conjunto. A escola, a comunidade, em prol do aluno. E é muita coisa para pensar, né? Juliana, você tem uma história muito interessante, né? Que você estava contando pra gente. Eu queria que você contasse para quem está em casa um pouco da sua história. Você foi para uma escola que tinha um problema grave com a violência, era isso? Com a criminalidade? A minha escola está inserida num contexto de vulnerabilidade social e aí ela vinha ao longo do tempo perdendo a identidade. Ela já tinha sido uma escola referência, mas ao longo do tempo ela foi perdendo isso e se tornou um lugar com bastante conflito. É a escola que a gente falou, Estadual de Ensino Fundamental e Médio Jones José do Nascimento. Isso. E você falou que ela fica numa região assim estratégica, né? 20 minutos de um bairro nobre de Vitória, é isso? Porque a Serra, o Espírito Santo, ele é bem próximo, né? Então, a Serra ela fica bem coladinha à Vitória. Central Carapina, ele é um bairro no início da Serra. Então, ele fica 20 minutos de Vitória, que você pega ali bairros mais nobres, Praia do Canto, tal, de uma situação financeira bem diferenciada. E aí a gente entra nesse contexto ali da vulnerabilidade, mas como a colega falou, a gente acaba sendo estrangeiro nesse lugar. Você tem que entender como esse outro pensa, como é que aquele bairro funciona, quais são as dificuldades daquela comunidade. E dá números pra gente, assim, você tinha, olha gente, sério, essa história pra mim é inacreditável, assim, você tinha ocorrências policiais dentro da escola, era isso? Porque o Espírito Santo, na verdade, ele trabalha com a patrulha escolar. Existe um projeto que é da Polícia Militar, mas que ele é voltado para educação. Então, são policiais que são treinados diferente para trabalhar dentro da escola. Mas toda vez que você tem um ato infracional, algo mais grave, uma briga, uma droga, alguma coisa que é um pouco mais sério, você sempre tem que relatar eles. Então, não é uma ocorrência policial externa, né? Mas são atos infracionais de briga, de violência dentro. A gente tinha cerca de 16 por semana. Por semana? Mas hoje a gente está desde agosto de 2016 sem nenhum ato infracional na escola. E como você operou este milagre? Conte para nós, porque de 16 por semana realmente eram muitos problemas, como vocês disseram, você vivia apagando incêndio, né? Lá é uma escola que tem de manhã, tarde e noite. Então, assim, quando você divide isso... Eu tô achando que o segredo é o bom humor, porque ela fala um negócio triste, com um sorriso. Acho que você estava lidando bem com o problema, né? Porque a gente foi chegando e foi entendendo que não tinha muito milagre. Na educação tem muito disso, né? A gente escuta muito, não tem receita de bolo. Não tem. Realmente não tem. Mas alguns ingredientes todo mundo
precisa para fazer dar certo. E a questão da aproximação e do diálogo com a equipe e com os alunos é fundamental. Então, você trazer a comunidade é importante, mas você escutar quem está lá é assim, muito importante. E a gente conseguiu fazer essa transformação da violência com a participação deles, porque eles foram percebendo que eles eram daquela escola, eles foram se sentindo pertencentes daquele lugar. E com isso eles foram nos ajudando com as propostas. Então foi tudo construído junto. A gente fez um regimento interno com os alunos, a gente parou para ouvir professor, e aí foi costurando uma nova identidade que a gente chama de Novo Jones e que tem dado super certo. Aí dá um exemplo pra gente, por exemplo, essa questão aí de, tipo, como que foi essa questão do regimento? O que eles deram de sugestão, por exemplo? Então, lá no Espírito Santo tem um regimento que é comum a todas as escolas, mas a gente tem autonomia pelo projeto político-pedagógico de pensar em ações da própria escola. Então, por exemplo, quando você tem uma suspensão, você hoje não suspende mais o aluno para fora da escola, né? Dentro da LDB mesmo você fica com o aluno. Mas faz o que com ele? Muitas vezes para ele era um brinde, ele está fora da sala de aula. Então ele causava um problema para ficar fora da sala de aula. E aí a gente começou a mostrar, olha, toda vez que você está fora de sala, você está perdendo conteúdo, você está perdendo a explicação, como é que isso vai acontecer? E aí eles foram construindo, então o aluno que fica fora, agora tem o líder de turma ele reclama, tem o líder professor e tem o líder aluno. Então, toda sala tem o seu professor líder. Então, esse aluno vê que aquele outro colega está exagerando, ele fala com o colega. Ele dá o toque. Ele dá o toque. Porque aí, de igual para igual, entre outro negócio, né? É outro nível. E aí foram construções assim. A princípio simples, não tem nada de mirabolante, mas com resultado em 2 anos muito expressivo. Renata, a gente pode dizer, então, que quando você pensa em gestão escolar, cada caso é um caso? Sim, cada caso é um caso. A realidade dela não é a minha. Eu não tinha 16 ocorrências por semana, não tenho problemas com policial, não tenho esse tipo de problema. Nós tínhamos problemas na escola, depredação, algumas situações, e o caminho discutido foi a implementação das salas ambiente. E isso mudou o pertencimento dos alunos, mudou a forma como eles agem com a escola, com os colegas e com eles mesmos. E assim, a gente vive hoje num mundo muito estimulado, né? Todo mundo é muito estimulado e as gerações mais novas ainda mais hiperestimuladas por tecnologia, por opiniões o tempo todo. Como é que vocês fazem para fazer essa gestão escolar também pensando nessa superestimulação? O caminho é não negar. Por exemplo, nega-se o celular. Põe uma lei e é proibido. O adulto não fica sem o celular. Então, nós temos que incorporar essa tecnologia como forma de aprendizado. É um caminho. Então, isso é utilizado e muito bem utilizado pelos profissionais que são sensacionais lá na escola e que deram conta de não transformá-los em monstros, mas em sim caminhos muito bons para a aprendizagem. Viram ferramenta mesmo, Sim, né? Tem o projeto da rádio. Eu tenho uma rádio escolar na escola. Então, os alunos, eles manuseiam mesa de som, equipamentos, produzem programa ao vivo, programa gravado. Então, é a tecnologia para uma geração tecnológica. Muito bacana, né? A gente não pode falar de gestão escolar sem falar sobre o prêmio da gestão escolar, né? A gente vai chamar para essa conversa o Marco Brandão. Ele é coordenador nacional do Prêmio Gestão Escolar. Esse prêmio foi iniciado em 1998, a primeira edição aconteceu em 1999 e desde então cerca de 40 mil escolas já participaram das premiações e também das formações de equipe. Vamos saber um pouquinho mais do prêmio. Olá, Marco, você me escuta bem? Eu escuto bem, tudo bem? Como é que estão as duas meninas? Com saudade já. As meninas estão bem? Podem dar um oizinho? Marco, muito obrigada, viu, pela sua participação aqui com a gente. Eu queria começar te perguntando o seguinte, por que vocês resolveram criar esse prêmio? Bom, na verdade, eu ainda não estava no Concede quando esse prêmio foi criado, né? Considerando o tempo, eu só tenho 5 anos de secretário. Mas assim, a proposta inicial para o prêmio de gestão escolar era tentar buscar no Brasil as melhores experiências de gestão e que dessem resultados em 3 aspectos pelo menos, que garantisse a universalização do acesso à educação, ou seja, uma escola que recebesse todos os alunos da comunidade e do seu entorno,
uma escola que desse a assistência correta para que esse aluno permanecesse nela e, obviamente, que prestasse serviço de qualidade. Então, o Prêmio Gestão Escolar surgiu exatamente para isso. Como é que a gente vai medir isso? Como é que a gente vai quantificar isso? Como é que a gente vai verificar se isso que a escola diz que faz, de fato ela faz, né? Entendi. E vocês, além dessa questão da premiação, vocês também têm um ano que é da premiação e um ano que é de formação. Como é que funciona isso? Aí deixa eu te lembrar. Na verdade, o prêmio ele era anual até 2011. Depois de 2011 é que ele passou a ser bienal, né? Então, até 2011, todo ano ele acontecia. E é assim, o processo é interessante, porque o processo é startado no momento em que a escola se habilita a concorrer ao prêmio. E nesse momento em que ela se habilita, ela tem que fazer naturalmente uma autoavaliação. É a comunidade escolar toda, professores, gestores, alunos, todos envolvidos na comunidade, conselho escolar, tem que olhar para a escola e ver o que a escola é, como é que a escola está construída, como os processos acontecem dentro da escola e como elas podem melhorar esse olhar pela escola. Agora, nesses anos em que há a premiação, o que vocês levam em consideração na hora de escolher o professor que representa, o diretor que representa aí a gestão escolar do ano? Na verdade, nós temos um comitê de especialistas que vai julgar. Primeiro, o aspecto é se os projetos que a escola desencadeia, de fato, são projetos efetivos e eficientes. Se eles, de fato, são ligados com projetos político-pedagógicos e se eles resultam na melhoria da qualidade da educação dos alunos. Se os alunos aprendem. Porque nós temos avaliações que medem esse crescimento ou decréscimo das avaliações do aluno. Então, diferentemente em cada estado, a gente tem um mecanismo de avaliação interno e um mecanismo de avaliação externo que verifica se o aluno está aprendendo, em que nível ele está aprendendo. Por exemplo, no nosso caso aqui, nós temos 4 níveis. Um abaixo do básico, o básico, adequado e o avançado. Nos interessa que todos os alunos estejam no adequado e no avançado, que significa dizer que eles estão aprendendo, eles sabem ler e escrever, eles sabem fazer as operações matemáticas e resolvem as questões de diferentes componentes curriculares. Muito bacana. E esse, então, é um dos critérios que vocês utilizam, né? A gente está chegando já no final da nossa conversa. Infelizmente, a gente gostaria de falar até um pouco mais, mas a questão do tempo realmente limita a gente. Quem estiver interessado em participar pode pegar informações no site, né, Marco? Com certeza. Com certeza, lá no site do Concede pode ter mais informações. E a gente tem um site aqui. Pode falar, desculpe. Só para fechar, nesse período em que o prêmio existe, 40 mil escolas já participaram e 7 milhões de alunos já foram beneficiados com esse prêmio. Muito bacana. É muito interessante, né? Muito relevante mesmo, né? E aí tem uma coisa que é fundamental. A escola ganhadora, ela é a primeira ganhadora do estado. Aí ela vai para uma avaliação em que se escolhe a Escola de Referência Brasil. Essa escola recebe prêmio em recursos, mas os 27 ganhadores estaduais e do Distrito Federal, eles ganham também um intercâmbio, que é a oportunidade de eles irem nos Estados Unidos, por exemplo. Nós temos parceria com a Embaixada Americana e com a Unesco, para garantir que eles possam ter um olhar sobre outras práticas e também mostrar as práticas que eles fazem para esses outros parceiros. Muito obrigada. Olha, muito interessante a iniciativa. Eu agradeço muito a sua participação com a gente. Marco, volte sempre, viu? Obrigado. Um abraço. É muito bacana ver, né, dar esta visibilidade à questão da gestão. A gente estava falando até sobre prêmios que garantem aí visibilidade, talvez para educadores, para iniciativas, mas a gestão às vezes fica um pouco de lado, né? Você acredita que as pessoas, a comunidade, as famílias aí, elas entendem a importância da figura da diretora, a figura da secretária, a figura realmente da gestão escolar, ou é algo que as pessoas ainda não pensam muito como importante mesmo? O que você acha?
Eu acho que é valorizado, sim. Existe muita confusão quando a gente não trabalha com essa hierarquia de comando, porque a gente é muito chão de escola. Então ele entra para procurar o diretor está sentado empacotando brinde de festa junina. Ele entra, você está de um rabo de cavalo ali, correndo atrás de aluno. Então não tem tanto essa separação. Quando você tem uma boa equipe gestora, e essa equipe gestora por pedagogo, por coordenadora, como é o meu caso, eu tenho uma equipe excelente. Isso fez com que a gente trabalhe muito junto, mas a comunidade reconhece, sim. Agora, vocês participaram de um programa aqui do Canal Futura, né? O Entre Escolas. A experiência foi legal de participação? Foi muito boa. A gente vai ver um trechinho, vamos ver um trechinho um pouquinho da participação da Escola Municipal de Ensino Fundamental Neuza Avelino. Tem um sobrenome ainda que eu estou comendo, né? Neuza Avelino da Silva Melo, no Entre Escolas. É um programa aqui do Canal Futura, que foi feito em parceria com a Fundação Lehman e que mostra escolas com realidades e metodologias muito diferentes, mas que buscam melhorar o desempenho dos alunos e através da boa gestão escolar. Vamos ver um trechinho que a gente vai ver o pessoal da escola aqui da professora. Nós estamos no extremo leste da cidade de São Paulo e é uma escola de ensino fundamental. Nós atendemos crianças de 6 a 14 anos, de 1º a 9º ano. Tenham todos um bom dia. Oi, pessoal. Júlio. Top. Olá, galera. Eu sou o Júlio. A gente tá aqui, a gente vai apresentar a escola agora. Agora a gente vai subir. E aqui é o primeiro andar. Vamos começar por lá? Agora... Aí aqui tem as salas de História, Matemática, Português, Geografia e Ciências. Sala Ambiente é um local privilegiado para cada disciplina. Logo aqui ao lado é a sala de Geografia dos 9º ano. Então você tem no mesmo local, se é aula de Geografia, mapas, relógios, todo o instrumental que o professor precise para desenvolver o trabalho dele sem ter que deixar aluno, procurar um outro lugar. O aluno sabe que ali é geografia. Então você está produzindo lixo, está consumindo água, consome energia. No outro espaço será ciências, no outro será matemática e assim sucessivamente. Eu achei uma diferença fantástica, porque eu trabalho em outra rede de ensino e não tem sala ambiente. E aí aqui a gente tem muito mais vantagem de trabalhar com aluno, porque eu já tenho um sistema solar desenhado ali, eu tenho jogos dentro do armário. Essa iniciativa foi que você começou a falar no início do programa das salas ambiente, né? Uma iniciativa que você pode compartilhar com a gente que fez diferença para vocês. Fez. A sala ambiente, ela fez toda a diferença. Porque o aluno, ele transita e ele é autônomo. Inclusive o trânsito de uma sala para outra no início do processo foi muito conturbado, porque é aquela coisa, né? Autonomia e anomia está muito próximo. E isso foi discutido com os alunos, porque o que é imposto não dá certo. E tirou-se com eles. Aqueles 2 alunos que começam o programa, a Analice e o Júlio, eles são da rádio. A troca de aulas é feita com música e isso é feito pelo pessoal da rádio. Então, o que se tirou com os alunos? Ao final da música, todos devem estar na sua sala. E o aluno que não foi para a sala, o que será? Aí apareceu de tudo, que aluno é mega cruel, né? Era para expulsar, era para matar, era para esfolar. Ai, meu pai. Mas o que saiu foi, como castigo, você fica com falta na aula e assiste a aula. E realmente, não temos problemas. Uma furada, né? Não temos problemas. Ao término das músicas, todos estão em suas salas respectivas e flui muito bem. Muito Desde bacana, 2014 nós temos esse processo das salas ambiente. Essa é uma das iniciativas, a gente falou aí de ouvir, né? Vocês falaram desde o início, essa iniciativa das salas ambientes a gente está tentando mostrar. E eu queria mostrar também o relato da diretora Viviane Rosa Bener, que é da Escola de Ensino Fundamental Monte Alverne, em Votuporanga, Santa Catarina. Ela foi a vencedora desse ano do Prêmio de Gestão Escolar. E aí ela fala o que ela acredita que levou a gestão dela a ser escolhida como a vencedora desse ano. Vamos assistir. Eu acredito que um dos fatores que contribuiu para que a nossa escola recebesse esse prêmio foi o trabalho em equipe. Nós temos uma equipe extremamente comprometida que vem oferecendo ensino de excelência para que o nosso aluno tenha uma aprendizagem de excelência e, com isso, tenha igualdade de oportunidades. Nós temos uma parceria muito importante com a comunidade que tem participado de todo o processo de gestão
Eles participam desde a elaboração das ações que a gente vai desenvolver, a aplicação dessas ações e também as avaliações das ações que vêm sendo desenvolvidas. Junto com essa parceria que a gente tem com a comunidade, a gente também tem conseguido fazer melhorias na estrutura física e tem conseguido desenvolver na escola vários projetos, muitos deles relacionados ao incentivo à leitura. Com essa parceria, a gente também tem conseguido melhorar os nossos índices. O Prêmio Gestão Escolar possibilitou para a gente a avaliação do trabalho que vinha sendo desenvolvido na escola. Nessa avaliação, a gente descobriu aquilo que vinha dando certo, que vinha contribuindo para a aprendizagem dos nossos alunos, que é o nosso principal objetivo, e também descobrimos os nossos problemas, as nossas fragilidades. E com isso, a gente conseguiu desenvolver ações também para corrigir esses problemas que a gente encontrou. Nós sabemos que a educação vem de uma narrativa de problema, né? Nós consideramos a educação como problema, quando na verdade nós temos que saber que a educação é a solução. Aí a gente traz mais um aspecto da gestão escolar, né? Falamos do ouvir, falamos das novidades, da sala ambiente, e ela disse a questão da equipe. Uma boa gestão causa um entrosamento maior na equipe? Torna o professor, o educador, o zelador, todo mundo um pouquinho mais feliz de trabalhar? O que você acha? Com certeza, o clima escolar estando favorável é favorável para todo mundo, né? Você trabalhar num ambiente hostil, como a gente, né, vivenciou lá, você não tem prazer em estar ali. E o educador é um ser muito emocional, ele precisa disso. Então hoje a gente tem uma relação boa e tranquila com todo mundo, desde a tia da merenda até o que fica na portaria, o tio da limpeza, secretaria e a equipe docente, né, com professor, coordenador e pedagogo. Então, assim, é muito importante o clima que a escola vai proporcionar para os professores, até porque a gente tem um adoecimento em massa hoje no Brasil, então isso depende do clima e esse clima vai refletir nos alunos, com toda certeza. Agora, uma outra questão, a gente está chegando já no finalzinho da nossa conversa, que eu queria que a gente deixasse. Por exemplo, o educador que está assistindo a gente e está pensando assim, poxa, eu tenho que melhorar a gestão escolar do meu colégio, mas assim, a gente não sei por onde começar. Qual dica você daria, assim, para dar o pontapé inicial? O que é a primeira coisa que você tem que pensar para poder organizar a sua gestão? Professor ou o gestor? O gestor. O gestor. Ter uma equipe fortalecida e que tenha um vínculo forte de pertencimento. Não adianta querer pertencer o aluno à escola se a equipe como um todo não pertence, que é o que a colega falou. Um ambiente hostil em que você não se vê refletido não tem significado. Então, quando você precisa mudar a sua realidade, a primeira mudança ela é emocional e coletiva. E você tem que se ver refletido no outro. Então, discutir os problemas abertamente, francamente, usando a avaliação como reflexão e não como crítica pela crítica. Esse é o caminho. Essa é a sua opinião para iniciar. E na sua opinião, Juliana, você adicionaria algo? Eu concordo muito com ela. A escuta sensível é muito importante. A empatia, você se colocar no lugar do outro, né? Não existe essa história de que o aluno não quer aprender, o aluno não quer nada com nada. Tem alguma coisa que impediu esse processo. Então, a gente começar a desvendar alguns mitos de que fulano não pode aprender, né? Todos podem aprender, todos têm capacidade de aprender. São ritmos diferentes, mas a gente vai precisar ter esse olhar, dar significado a essas aulas, trazer a tecnologia, né? O Espírito Santo tem a lei agora que autoriza o uso do celular e está fomentando isso. Então, trazer a tecnologia, trazer a realidade do aluno e fazer com que esse ambiente funcione não por uma imposição, não porque você está ali com chicote, sabe? Mas porque você acredita. E você acredita na educação. Então, você começa a ter pessoas que também acreditem. E aí flui, né? Flui. Gente, eu quero muito agradecer pela conversa e pela participação de vocês aqui, que trouxeram exemplos tão bacanas. Eu acredito e espero que esses exemplos aí inspirem outros gestores aqui pelo Brasil. A você de casa, muito obrigada pela sua companhia. Se você quiser rever esta ou outras entrevistas, é só acessar o futuraplay.org. Um beijo e até a próxima.